do nosso chamado. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Vivendo à altura do nosso chamado. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar. Pedir ao Espírito Santo que fale ao nosso coração. Pai, nós te rendemos graças por tudo aquilo que o Senhor já operou nessa noite. Rendo graças ao Senhor porque eu creio nas curas que o Senhor liberou nessa noite. Rendo graças ao Senhor por esse tempo de louvor e de adoração. Rendo graças ao Senhor por essas crianças que estão sendo edificadas na Tua Palavra. Por esses irmãos e irmãs que têm dedicado a vida nesse ministério. Rendo graças ao Senhor pela liderança dessa igreja, pelo conselho, pelos presbíteros, pelos diáconos, por cada vida que tem servido aqui, por cada membro dessa igreja, por cada vida que tem nos visitado. Em tudo te rendemos graças, ó Deus, e queremos agora, nesse momento, ouvir o Senhor falar conosco. Que ao abrir a Tua Palavra, que ao meditar na Tua Palavra, o Santo Espírito venha tocar o nosso coração, venha colocar essa semente no fundo da nossa alma, que ela seja transformadora na nossa vida, e que nós possamos refletir essa palavra durante a semana, possamos, ó Deus, trazer ela para a nossa vida prática. Assim eu oro por mim, pela Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Igreja, abra a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Nós vamos estar lendo nos versículos 8 ao 16. Atos 19, do 8 ao 16. Esse texto é conhecido como o dia que o demônio pregou, ou o dia que o demônio deu testemunho. Diz assim a palavra de Deus: durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais no seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Sema, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos, e calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Eu li até o versículo 20. Amados, a gente vai falar um pouquinho primeiro do contexto dessa passagem. O apóstolo Paulo estava na sua 3ª viagem missionária, quando ele para na grande cidade de Éfeso, onde havia o templo da deusa Diana dos Efésios, cidade pervertida, idólatra, cidade grande,
cidade rica, populosa, e Paulo para em Éfeso e começa a pregar a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. Ele era judeu, ele tinha acesso às sinagogas, mas dentro da própria sinagoga ele foi resistido. O texto diz que alguns empedernidos, coração duro e descrentes, começaram a bater de frente com o apóstolo Paulo. E aí Paulo, que não era de desistir, que não era de voltar atrás, ele procura um lugar naquela cidade para ele continuar pregando, ensinando o Evangelho. E havia uma tal escola de um tal Tirano. Naquela época, principalmente nessa região que hoje pertence à Turquia, mas no mundo grego, haviam várias escolas em cidades específicas, cidades maiores. O próprio Platão teve uma escola onde ele ensinava. E Tirano era um desses homens que tinha uma escola, um salão, onde se ministravam determinadas disciplinas escolares da época, filosofias. E Paulo se aproveitou dessa oportunidade. Não se sabe se ele alugou o horário daquele salão, mas o texto diz que por 2 anos Paulo pregou na escola de Tirano. Paulo ficou na cidade de Éfeso quase 3 anos, e por 2 anos ele pregou na escola de Tirano, ministrou a palavra de Deus. E o texto diz lá no versículo 11, que pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Então Paulo fez uma revolução naquela cidade. Plantou ali uma igreja que foi poderosa, trabalhou forte no evangelismo, se tornou ali um professor local, ensinando uma matéria que era o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo ficou ali durante um bom tempo. E havia naquele lugar também pessoas que viam as manifestações de Deus através da vida de Paulo. E existia dentro da cultura judaica da época uma determinada maneira de praticar o exorcismo, de repreender demônios quando pessoas ficavam possessas. Os judeus que seguiam o judaísmo, que creem no Deus verdadeiro, muitas vezes utilizavam o nome de Yahvé para que repreendessem demônios de pessoas que eram da sua convivência, dentro da própria família às vezes. Mas havia todo um ritual, não era prático como era para Paulo. Paulo simplesmente chegava na autoridade, no poder do nome de Jesus Cristo, e com uma palavra: sai em nome de Jesus. O demônio saía, obedecia, reconhecia a autoridade que tinha na vida do apóstolo Paulo. E era tal a autoridade que existia, que até mesmo lenços e aventais do seu uso pessoal eram levados na casa de enfermos e pessoas eram curadas. A gente vê alguns imitadores nos dias de hoje enxugando suor e jogando lenço para o povo, né? Amados, estamos falando do apóstolo Paulo, não de pseudos apóstolos dos dias de hoje. E o poder de Deus se manifestava grandemente através da vida do apóstolo Paulo. E nós vemos que aqui no versículo 13, né, Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele narra uma história que aconteceu nessa passagem que nos chama a atenção. Diz que alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus. Algumas traduções dizem que eram exorcistas profissionais. Eram alguns camaradas judeus que já haviam praticado exorcismo ao modo judaico, que começaram a ir de casa em casa procurar demônios ou endemoniados e recebiam dinheiro em troca da oração que fazia ou do ritual de exorcismo que faziam. E aqui fala de 7 filhos de um sumo sacerdote chamado Serra. Na verdade, deveria ser um judeu, um sacerdote dissidente, que não participava do rito judaico. E essa família se tornou especialista em caçar demônios, em expulsar demônios. E aí eles viram, se depararam que Paulo tinha algo especial. Paulo não precisava fazer todo um ritual demorado,
e brigar tanto tempo ali com os demônios para que eles saíssem. E eles começaram a imitar o que Paulo fazia. Simplesmente eles chegaram numa casa onde havia uma pessoa endemoniada e se depararam com um demônio um pouco mais graduado. Porque você sabe que no reino espiritual, no reino das trevas, existe uma hierarquia, onde Satanás é o cabeça, Lúcifer, transformado na sua queda em Satanás, é o príncipe das trevas, é o cabeça. E debaixo dele há principados, demoníacos, há uma hierarquia espiritual e há várias castas de demônios, alguns com mais poderes do que outros. Nós podemos recordar aquela passagem que os discípulos de Jesus estavam tentando expulsar o demônio de um jovem que ora se atirava no fogo, queria se matar, consumir a própria vida, e eles não puderam. E o pai daquele jovem, quando Jesus volta, ele diz: olha, falei com seus discípulos, eles não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. E Jesus chama eles de incrédulos, e expulsa. E depois que Jesus expulsa, ele diz uma palavrinha: essa casta em especial, ela precisa de jejum e oração. Ou seja, a pessoa que vai repreender aquela casta de demônio precisa de uma vida de consagração maior, porque era uma casta de demônio mais resistente. E a gente sabe que é assim, há situações em que uma simples palavra, uma única vez, o demônio deixa a pessoa, mas há situações em que há mais de um demônio, de há uma resistência, e é necessário ficar ali às vezes horas, repreendendo e insistindo. E nós sabemos também, até por alguma experiência, que os demônios resistem, eles provam para ver se você tem convicção do que você está falando, se você crê de fato nesse Jesus que você está usando o nome. E aí aconteceu o seguinte: esses 7 filhos desse sacerdote judeu foram numa casa e se depararam com um desses demônios de uma casta mais resistente. E quando eles usaram a palavrinha mágica, que Paulo usava, esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eles nem conheciam quem era Jesus, conheciam de nome, de ouvir falar. Eles mesmos não haviam crido que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Então eles não tinham autoridade espiritual para usar o nome de Jesus. E aquele demônio era um demônio bem informado. Porque a resposta que o demônio dá, que o espírito maligno dá, é a seguinte no versículo 15: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Por isso que a gente fala que foi o dia que o demônio pregou, testemunhou. O próprio demônio, o espírito maligno que estava possuindo aquela vida, ele diz assim: olha, conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas e vós? Aquele espírito maligno tremia diante do nome de Jesus e da autoridade espiritual que Paulo tinha, mas aqueles camaradas, eles não tinham o que responder naquele momento. Quem são vós? Em outras palavras, o demônio estava dizendo assim: com que autoridade vocês me repreendem? Se nem vocês creem de fato no nome desse Jesus que vocês estão usando. E aí nós vemos que o final da história foi vergonhoso, para não dizer cômico, porque o endemoniado avançou sobre os 7, bateu, deixou os 7 quase que nus, sem roupas, ficaram numa situação vergonhosa. Eles foram subjugados por aquele espírito maligno. Quem são vocês? Não vos conheço. Qual é a autoridade que vocês têm? E amados, Satanás e os seus demônios conhecem e sabem quem são os que estão revestidos da presença do Espírito Santo. No reino espiritual nós temos uma marca. O selo do Espírito Santo, que não é visível a olho nu, está sobre a nossa vida, sobre a vida daquele que nasceu de novo, que entregou a sua vida a Jesus Cristo.
que experimentou o novo nascimento, o selo do Espírito Santo está ali. E todo esse que nasceu de novo tem também autoridade espiritual, porque o reino das trevas reconhece os filhos de Deus. Tanto que muitas vezes nós somos recebidos de maneira estranha em alguns lugares, porque espiritualmente, às vezes a pessoa que está nos recebendo nem sabe, mas espiritualmente há uma antipatia, há uma percepção de que você é luz e ela é trevas. Então, no reino espiritual nós somos reconhecidos. O demônio reconheceu a dignidade e o poder do nome de Jesus Cristo na boca de Paulo, porque Paulo era de fato um servo do Deus Altíssimo. Mas o demônio que se levantou contra aqueles homens não reconheceram a autoridade sobre a vida deles. Quem eram eles? Quem são vocês? Mas quem vós sois? A expressão de desprezo. E olhando para essa história, e dentro do tema que nós escolhemos para pregar, que é vivendo à altura do nosso chamado, nós podemos tirar uma lição para a nossa vida. Podemos trazer isso para a nossa vida espiritual. Qual é o nosso nível de autoridade espiritual? Em que nível de autoridade espiritual nós temos andado? Será que nós somos reconhecidos de fato no reino espiritual? Ou será que já estamos tão familiarizados com esse mundo que os demônios não conseguem nos distinguir? Essa é a reflexão de hoje. Será que nós cristãos dessa geração, que muitos não estão caminhando cheios do Espírito, na plenitude do Espírito, será que teríamos a autoridade para repreender o demônio, para usar o nome de Jesus Cristo e ser reconhecida no reino espiritual a autoridade, a presença do Espírito Santo na nossa vida? Ou será que temos vivido de uma maneira tão familiarizada com o mundo que os demônios não conseguem nos distinguir? Isso é uma reflexão importante, porque a maneira como nós vivemos, o nosso testemunho pessoal, a forma como temos vivido, que reflete lá fora, não só aqui dentro, mas principalmente lá fora, a nossa vida reflete, tem que refletir como luz. Nós precisamos brilhar como luz nesse mundo de trevas, e as trevas precisam reconhecer a autoridade espiritual que está sobre a nossa vida. E o próprio Paulo, ele nos exorta, e nós vamos ver aqui alguns versículos. Por todas as igrejas que Paulo passou, ele deixou uma ordem, e a ordem era: andem segundo o vosso chamado, segundo a vossa vocação. Se queremos que as trevas reconheçam a autoridade espiritual que há em nós, nós precisamos andar segundo o nosso chamado, segundo a nossa vocação. Precisamos viver à altura do nosso chamado. Fomos chamados por Deus para a salvação, fomos eleitos de Deus para a salvação, fomos predestinados por Deus para sermos a imagem de Jesus Cristo, fomos convocados por Deus para sermos embaixadores de Cristo. Essa é a altura do nosso chamado. Então quero convidar a igreja a abrir e olhar alguns versículos da palavra de Deus, onde Paulo exorta a igreja a andar na altura desse chamado, dessa vocação. O primeiro é Efésios capítulo 4, versículo 1. Onde Paulo diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo estava escrevendo para a igreja de Éfeso, e ele escreve essa exortação.
eu rogo, eu que sou prisioneiro do Senhor, Paulo estava em cadeias, estava preso, eu rogo para que vocês andem de modo digno da vossa vocação. É assim que a igreja de Deus tem que caminhar nos dias de hoje. Nós precisamos andar à altura do nosso chamado, da nossa vocação. A santidade deve ser a nossa marca, o amor deve ser a expressão da nossa vida. Paulo continua escrevendo em Atos capítulo 23, versículo 1, dizendo de si próprio, dando testemunho da sua própria vida. Ele diz assim: fitando Paulo os olhos no sinédrio, ele disse: varões e irmãos, eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Paulo estava diante de um tribunal. O sinédrio era um tribunal dos judeus. E ele chama aqueles homens de irmãos e diz: eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência, ou seja, à altura do meu chamado, à altura da minha vocação. Paulo, ele ousa dizer de si próprio: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo diz também lá em Romanos capítulo 13, nós vamos passear por alguns livros que Paulo escreveu, para ver que em quase todas as igrejas onde ele passou, ele deixou essa mensagem. Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14. Ele diz assim: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Olha a palavra de Paulo. Nós não falamos agora mesmo sobre fazer um jejum, sobre mortificar a nossa carne. Paulo está dizendo que a nossa carne, além das coisas necessárias que ela precisa, ela anseia por coisas que são consideradas concupiscências, pecados, impurezas. E o versículo 13 ele diz: andem de forma digna, como em pleno dia, não como no passado em orgias e bebedices, impudicícias e impurezas, impurezas da área sexual, e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Como que os demônios vão reconhecer a autoridade espiritual na vida de um crente que ainda não se desligou desses pecados grosseiros e ainda vive satisfazendo a carne com as concupiscências, com os prazeres imundos? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, vai abrindo a Bíblia. Paulo diz assim: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Nós não podemos andar segundo o homem. Nós precisamos andar segundo o Espírito. Viver dirigidos pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios 7. Versículo 17, Paulo diz assim: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que eu ordeno em todas as igrejas. Paulo não estava pedindo, estava dando ordem. Ordem que procede de uma autoridade apostólica, de um representante legítimo de Cristo. É assim que ordeno em todas as igrejas: andem segundo o Senhor lhes tem distribuído conforme o chamado. Então nós vamos vendo que precisamos andar à altura do nosso chamado. Se somos cristãos, vamos andar, viver como cristãos. Que a nossa vida seja realmente sal e luz desse mundo. Em Gálatas capítulo 5,
É só virar as páginas um pouco para frente, nós estamos numa sequência. Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Como uma igreja pode se tornar cheia do Espírito, poderosa, se ela vive mais para satisfazer a própria carne do que para buscar a presença de Deus? Nós pregamos há 2 domingos atrás sobre sermos cheios do Espírito, sobre a necessidade de buscarmos da presença de Deus, de termos uma vida de santidade tal qual seja visível às pessoas lá fora. Salmo número 1: bem-aventurado o homem que não para na rodinha dos escarnecedores. Nossa vida tem que ser um testemunho vivo, para que nós sejamos também reconhecidos no mundo espiritual. Efésios capítulo 4, versículo 17: isto, portanto, digo e do Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que Paulo está dizendo aqui? Andar na vaidade dos próprios pensamentos. Tem muito cristão, muito crente hoje em dia andando na vaidade do próprio pensamento. É aquela pessoa que tem a seguinte atitude: bom, nos dias de hoje, esse negócio, essa palavra de Deus aí, não é bem assim. Eu posso fazer do meu jeito. Eu posso fazer segundo a minha vontade. Afinal de contas, eu não sou tão pecador assim, né? Andando na vaidade do próprio pensamento, na sabedoria própria, na autojustificação. Tem muito cristão assim, amados, estufando o peito, cheio de orgulho, andando sobre a própria sabedoria. E Paulo diz: não é assim. Precisamos andar segundo a direção do Senhor. Em Efésios 5, versículo 8, ele diz: pois outrora, ou seja, no passado, éramos trevas, porém agora somos luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Então, quando nós temos essa atitude de andarmos como filhos da luz, nós estamos andando segundo o nosso chamado, segundo a nossa vocação. Nós somos reconhecidos no reino espiritual. Em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 16 e 17. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Olha que autoridade. Não é à toa que até o lenço de Paulo manifestava o poder de Deus que havia na vida dele. Paulo tinha autoridade para dizer: olha, pode imitar a minha vida, pode ser igual a mim, porque ele sabia que ele estava sendo igual a Cristo, vivendo um evangelho genuíno. Observar os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então esse é o chamado da igreja. É assim que nós devemos viver, amados, buscando esse nível, buscando essa autoridade espiritual, nos colocando nessa posição espiritual, para que as trevas nos reconheçam, para que aonde um crente entrar, os demônios têm que correr. Quando você vai para a casa de alguém orar, abençoar uma vida, as trevas têm que fugir da nossa presença. Aonde nós entramos, nós temos que ser reconhecidos como filhos de Deus. Quando alguém recebe a nossa visita, não está recebendo simplesmente a nossa visita, mas está recebendo a visita daquele que habita em nós. Mas se o nosso comportamento não condiz com isso, se o nosso comportamento muitas vezes tem sido um comportamento duvidoso, comportamento relaxado,
como que nós ficamos? Como seremos reconhecidos se nós não andarmos segundo o nosso chamado? E ainda Paulo também disse isso na igreja de Colossenses capítulo 2, versículo 6. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, quando Paulo diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. A impressão que eu tenho de Paulo quando ele repete essa palavra em várias igrejas, ele várias vezes ele usa o termo tal como foste instruídos. Dá a impressão que Paulo subia no púlpito e falava assim, e batia: eu já falei para vocês quantas vezes eu tenho pregado para andar segundo Cristo. Amados, Paulo não era um pregador de voz mansa, né? A gente conhece pela característica da personalidade dele que Paulo era firme, a ponto de ter resistido até a Pedro, né? Bateu de frente até com o Pedrão, né? Então Paulo, quando pregava, ele chamava a atenção mesmo. Olha, vocês já foram instruídos nessa palavra, por que é que ainda não assumiram? É como se o pregador dissesse: olha, a palavra que vocês têm ouvido domingo a domingo, que diferença tem feito em vossas vidas? Tem sido colocada em prática? Notem que Paulo usava esses termos com a igreja, e ele podia usar, porque ele era verdadeiramente um referencial. Então a preocupação do apóstolo não era por braveza, mas era por preocupação, por zelo para com a igreja de Deus, para que a igreja andasse segundo o propósito de Deus, segundo o ideal que Deus tinha colocado. Olha, esse é o meu povo, esse povo é raça eleita, é sacerdócio real, é povo de propriedade exclusiva minha, eles têm que andar, viver diferente. E qual é a preocupação de nós nos dias de hoje? Uma igreja que se assemelhou ao mundo, cristãos que fazem praticamente e vivem praticamente do mesmo jeito que os não cristãos vivem, e às vezes alguns não cristãos vivem de uma forma moral até mais louvável ou elogiável do que muitos que se dizem cristãos. As situações estão invertidas. E uma grande responsabilidade da liderança da igreja hoje, de nós pastores, presbíteros, é conduzir o rebanho do Senhor, a igreja de Cristo, de volta à palavra de Deus. Porque nós não podemos viver de qualquer maneira. Precisamos entrar dentro dessa palavra, alinhar a nossa vida a essa palavra. Aí sim, as trevas vão nos reconhecer. Aí sim, quando nós nos depararmos com o endemoniado, não vai precisar nem gritar, é só você falar no ouvido: olha, em nome de Jesus Cristo, no poder do nome de Jesus Cristo, ora. A autoridade que tem que emanar da vida de um cristão. A autoridade e o poder do nome de Jesus serão reconhecidas na nossa boca, quando andarmos à altura do nosso chamado, quando vivermos à altura da nossa vocação. A autoridade e o poder do nome de Jesus serão reconhecidos na nossa boca. Os demônios saberão quem nós somos. Olha, eu sei quem é você. Estou saindo fora. Não vou ficar no teu caminho. Os demônios saberão. E nós seremos reconhecidos como Paulo e Silas, servos do Deus Altíssimo. Lembra a jovem adivinhadora que ia atrás de Paulo e Silas e ficava lá gritando: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Era um demônio que estava no corpo dela, falando até a verdade, mas perturbando, incomodando, tentando talvez fazer com que eles se ensoberbecessem, se tornassem soberbos, até que Paulo teve o discernimento e repreendeu o demônio e acabou o lucro que ela dava com a adivinhação. Nós precisamos ser reconhecidos como servos do Deus Altíssimo. Nós precisamos
precisamos ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus. Estaremos vivendo à altura do nosso chamado quando formos reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Quando pessoas que trabalham conosco se achegarem a nós no nosso dia a dia e pedirem: olha, ora por mim, eu preciso de uma oração. E pessoas vierem nos buscar, ligarem na nossa casa: olha, por favor, ora por mim, intercede por mim. Quererem ficar ao nosso lado. A mensagem de hoje, amados, é um desafio para que nós, como igreja, possamos viver de modo digno da nossa vocação de cristãos. Isso é um desafio, porque o mundo nos oferece coisas muito boas, ainda mais nos dias de hoje. Há muitas coisas boas que não são pecados, mas acabam se tornando pecados, porque nós nos entregamos a elas de tal maneira que deixamos as coisas de Deus de lado. Eu costumo dizer que o lazer, o passeio, o descanso é bênção, mas quando o descanso vira preguiça, se torna pecado. Quando o entretenimento vira vício, se torna pecado. Quando dedicamos muito mais tempo a uma tela de computador do que orando, se tornou pecado. Então nós somos chamados para vivermos de forma diferente. Se nós quisermos fazer diferença como igreja, se nós, como membros da Igreja Manaim, desejamos ser reconhecidos lá fora: olha, a Igreja Manaim é uma igreja séria, olha, fulano é membro da Igreja Manaim. Se nós quisermos ter um bom nome lá fora, que a nossa denominação seja reconhecida como uma denominação séria, precisa começar em cada um de nós um bom testemunho. Testemunhar com a própria vida. Isso faz a diferença. Paulo era um homem extremamente zeloso da palavra de Deus. De longe os demônios reconheciam quem era Paulo, não precisava nem chegar perto. E no entanto, Paulo, com toda a autoridade e zelo que ele tinha pela palavra de Deus, pela mensagem do Evangelho, ele chega a dizer algo que, quando eu leio esse versículo, eu sinto um temor muito grande. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9. Esse é o último versículo que nós vamos ver. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. É uma palavra que traz muito temor ao meu coração. Porque quem estava dizendo isso era o maior dos apóstolos, embora ele se considerasse o menor. O maior pregador, o maior evangelista, o maior plantador de igrejas. E Paulo diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você consegue imaginar isso? O apóstolo Paulo sendo desqualificado. Desqualificado aqui no sentido de perder o galardão, de ser desprezado, irreconhecido na sua autoridade. Paulo dizia isso. Imagine o temor que havia no coração de Paulo, quando ele diz: olha, eu preciso esmurrar o meu corpo, eu preciso mortificar a minha carne, porque se eu der uma brechinha para a minha carne, ela vai me levar ao pecado. Então eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Reduzir os desejos da carne à escravidão é levar cativo os pensamentos em obediência a Cristo. Ou seja, não deixar entrar sujeira na nossa mente, não colocar os nossos olhos na frente de imundícia, não contaminar o nosso coração com desejos impuros. Pensa que Paulo não tinha suas lutas? Tinha e muitas, talvez até mais do que nós, porque ele afrontava demais as trevas. Ele diz lá em Romanos que ele lutava contra a sua natureza carnal. O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. A luta que esse apóstolo tinha, mas o zelo tremendo.
E ele dizia: eu esburro meu povo, eu reduzo a escravidão, eu levo para a escravidão, para o cativeiro, os desejos impuros da minha carne, as impurezas da minha mente, eu levo para a cadeia, para a escravidão, para que não aconteça de eu ter ensinado tantas pessoas, pregado a tantas pessoas, eu não venha a ser desqualificado. Esse era o temor, talvez esse era o único medo que o apóstolo Paulo tinha, de ser desqualificado. Então, amada igreja, que nós possamos buscar essa autoridade, que nós possamos nos esforçarmos para andarmos à altura da nossa vocação, do nosso chamado, porque Cristo não morreu em vão. Porque Deus não nos elegeu para cruzarmos os braços. Porque temos um chamado e um ministério para exercer na obra do Senhor. No mínimo um ministério, o da reconciliação. Porque precisamos levar a palavra do Senhor àqueles que ainda não foram alcançados. Não somente a palavra, mas o nosso próprio testemunho divino. E nós possamos buscar essa autoridade a ponto de sermos reconhecidos de longe pelos demônios. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Quero convidar o nosso ministério de louvor à frente. Nós vamos orar. Convido a amada igreja a se colocar em pé. Podemos refletir nessa palavra, mastigar um pouco mais ela durante a semana, nos grupos familiares. Mas vamos orar, porque pela nossa própria força não seremos capazes. Buscar no Espírito Santo a força, o revestimento, para que possamos viver à altura do nosso chamado. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e clame a Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, mediante a Tua palavra que nós acabamos de ouvir e de refletir, primeiramente queremos pedir-te perdão, porque temos andado aquém do nosso chamado. Porque muitas vezes no nosso dia a dia não temos refletido a presença santa do Teu Espírito na nossa vida. Porque muitas vezes temos cedido espaço à nossa natureza carnal. Por isso pedimos o Teu perdão. E recebemos o Teu perdão porque cremos no sacrifício de Jesus Cristo, no poder daquele sangue que foi derramado por cada um de nós. Perdoa-nos, ó Deus, das vezes em que envergonhamos, deixando de andar segundo o nosso chamado, segundo a nossa vocação. Das vezes em que envergonhamos ao Senhor, das vezes que não fomos reconhecidos pelas trevas, das vezes em que fomos identificados até mesmo como pessoas do mundo. Dá-nos o Teu perdão, e pela graça e misericórdia, e pelo poder do Santo Espírito, cada um de nós sejamos fortalecidos no Espírito, para que possamos nos posicionar pela fé e buscar essa vida de santidade, a santificação sem a qual não veremos o Senhor. Porque o Senhor nos diz: sede santos como eu sou santo. Ah, Deus de misericórdia e graça, nos ajuda nessa missão. Nos ajuda a refletirmos a Tua glória. Leva-nos ao lugar secreto de oração. Desperta-nos a buscar a Tua presença, a orar, a clamar, a sermos um povo diferente. E quando manifestar o som da Tua trombeta, possamos, no abrir e piscar de olhos, subir a Tua presença e encontrar o Senhor nos ares. Santifica a Tua igreja. Santifica-nos, ó Espírito de Deus. Assim eu oro por mim e por cada um que está aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém.
O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco. Amém. Glória a Deus. Uma semana abençoada a todos. Dê um abraço a quem está mais próximo. Tentar uma semana de bênção em nome